Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Já é boa noite já, né, no caso. Boa noite, Adelma. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo será sobre a importância de cuidar da saúde mental, né? É algo importante. Por que buscamos uma psicoterapia, né? Quando fazemos essa busca? E o quanto ela é importante. Boa noite, Dalva, Elaine. Tudo bem com vocês? Vou aguardar uns minutinhos. Se vocês tiverem algum questionamento, o ponto de vista de vocês também é algo que eu quero muito saber sobre isso, né? O que vocês pensam sobre saúde mental? O que vocês pensam ser saúde mental, né? Isso também é importante para que a gente possa entender. E realmente quero um bate-papo com vocês para que a gente possa expandir um pouco esse tema que foi sugerido. Não vou saber o nome da pessoa agora no momento, mas alguém sugeriu esse tema, a página. E eu achei muito boa a proposta, por isso que eu estou utilizando agora, né? Boa noite, Nelly, Itamara, Jane, Nelly. Sejam bem-vindas. Bom, eu vou começando a me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta e a minha fala vai ser a partir da psicanálise, que é onde eu me proponho olhar as questões do ser humano, onde eu clinico também, né? A partir da psicanálise. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que se chama Potirendaba. Próximo a São José do Rio Preto. De antemão, né, essa é a minha breve descrição. Já tem algum tempo que eu faço algumas lives aqui, então acredito que a maioria do pessoal já esteja familiarizado, né? Bom, então vamos lá. Eu vou começar trazendo alguns pontos sobre a importância da saúde mental, a importância de cuidar da saúde mental, né? Alguns pontos relevantes e depois eu quero expandir com vocês. Quero saber o ponto de vista, o que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso, né? E principalmente qual a importância disso na vida de vocês, para que a gente compreenda um pouco. Então vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental, erroneamente, né, o dito popular acredita-se que é algo banal, né, que é algo superficial, frescura, coisas desse tipo. A gente ouve por aí, né? Para que eu vou procurar alguém para que eu sente e comece a contar as coisas que acontecem, né? Então, infelizmente, ainda se tem esse pensamento de que é algo superficial, banalizado. O que nós precisamos entender é que não. Na verdade, sem saúde mental, nós não conseguimos desenvolver nada, né? Primeiro a gente precisa priorizar o que é que eu tô chamando de saúde, né? O que eu tô chamando de saúde mental aqui? Tô chamando do sujeito que se respeita, do sujeito que se coloca em primeiro lugar, sujeito que acredita em si mesmo. Só que esses são os critérios, né, vamos pensar para se ter uma saúde mental, que eu preciso de um ambiente. Não depende só do sujeito querer acreditar em si mesmo, do sujeito querer se amar, se colocar em primeiro lugar, né? Ninguém nasce sabendo fazer essas coisas. Eu não nasço sabendo amar ao próximo, respeitar, dividir. Isso é algo que é aprendido. Aprendido aonde?
no meu ambiente familiar, nas primeiras relações que eu tenho. Nós reproduzimos ao longo da vida nossas duas primeiras relações, que é com a mãe e posterior com o pai, né? Que é com a função materna e depois com a função paterna. Por que eu vou nomear de função? Porque não necessariamente você ser mãe ou pai biológico vai dizer que, quer dizer que você vai desenvolver essa função, né? São coisas distintas. Então, nós podemos atribuir, por exemplo, principal, é fundamental que lá na infância a criança consiga ter um ambiente que seja acolhedor, que seja suficientemente bom. Isso a gente pode pegar em um teórico bem requisitado na psicanálise, que é o Donald Winnicott, onde ele vai trazer questões da mãe dedicada comum, mãe suficientemente boa, né? Que é aquela que tá ali na necessidade do bebê. Não é aquela que está em excessos e nem aquela que é tão faltosa, né? Aquela que sabe dizer um não na medida. Porque é fundamental que se diga o não para o seu filho, porque se vem dos pais, ele é dito com amor. Mas se não vem daí, o mundo vai dizer o não é mesmo? E não vai vir com amor. Vai ser sem amor, doloroso, né? Então, isso é fundamental no início, para que o sujeito possa conseguir se reconhecer. Então, é a partir do olhar materno que a criança vai poder se reconhecer como indivíduo, que vai construir o seu ego. Nós vamos chamar de ego na psicanálise o que no senso comum as pessoas vão chamar de personalidade, de autoestima, né? Então o sujeito ele precisa ter um ego alimentado de amor, de carinho, de reconhecimento, de acolhimento. E isso é fruto do ambiente onde ele está inserido, né? Então, nós pensamos que alguém que consiga conduzir as suas vidas, que consiga enfrentar as dificuldades, porque a vida é dolorosa, né? Viver é doloroso, é dificultoso, porque para eu viver e reconhecer a minha realidade, eu preciso lidar com o outro. E o outro é diferente de mim. Pensa, age, o tempo das coisas não acontecem do modo como eu gostaria. Então, isso nos frustra o tempo todo. Então, viver é muito doloroso, né? Então, alguém que esteja em busca de olhar para si mesmo, de conseguir lidar com essas situações, é alguém que nós diríamos que tem uma saúde mental em boas condições, alguém que está conseguindo pensar, que está conseguindo refletir sobre as coisas que acontecem na sua vida, alguém que se responsabiliza acima de tudo, sabe? Eu me responsabilizo pelo que eu permito, eu me responsabilizo pelos meus desejos, pelos meus sonhos, né? Eu não fico encontrando culpados para as coisas que dão errado, né? Eu preciso olhar e entender o que é que aconteceu. Então, quando a gente fala de saúde mental, é algo que é necessário, né? Nós buscamos, por exemplo, o indivíduo, o maior desejo do ser humano não é de amar ao próximo, mas é o de ser amado. E nós buscamos isso lá na infância, com a nossa mãe, com o nosso pai, com as pessoas que estão cumprindo com essa função, né? O meu desejo é que eles me amem, que eles me reconheçam, que eles me valorizem. E nós vamos buscar, caso eu não tenha tido isso lá na infância, eu vou buscar isso em outras pessoas, em outras coisas, né? Em outras situações, em outros objetos, nós vamos chamar na psicanálise. É bacana já ter algumas pessoas interagindo. Nós vamos, a partir daqui, interagir com o que vocês pensam, né? Então, me digam o que você acha sobre saúde mental, o quanto isso é importante para você ou não, né? Eu tô nomeando de saúde mental aquele sujeito que se respeita, aquele sujeito que se ama, que se coloca em primeiro lugar, né? O sujeito que entende que por mais que o outro é diferente, o mínimo que eu tenho que ter por ele é o respeito, né? Acima de tudo. E isso é importante.
Então, só antes de eu entrar no que vocês estão trazendo, é importante que eu busque ajuda profissional quando? Quem precisa buscar ajuda profissional, né? Como que eu faço para encontrar um profissional que seja adequado a mim? Qual profissional é importante, né? Então, vamos respondendo essas perguntas para que a gente, para que esclareça alguns pontos que são fundamentais. Então, eu vou buscar ajuda profissional quando eu sentir que o fardo tá pesado demais, sabe? Quando eu não entendo porque as coisas têm dado errado na minha vida. Como eu não entendo porque eu não consigo durar em um relacionamento. Porque eu não entendo porque os meus empregos, eu não consigo permanecer em um mesmo emprego durante muito tempo. Ou eu estou angustiado, ou eu estou, sabe? Então, esses são alguns sintomas que fazem com que eu busque uma ajuda profissional, né? Falando de psicanálise, não tem como a gente dizer que é uma ajuda rápida, né? Demanda um tempo, demanda um investimento emocional, um investimento um investimento financeiro, um investimento de tempo, né? Eu preciso reservar um tempo do meu dia, pelo menos uma vez por semana, para que eu vá ao encontro desse profissional. É claro que eu estou falando a partir da psicanálise, né? Da condução de uma análise a partir da psicanálise. Muitas pessoas acabam achando que é caro, né? Eu não faço terapia porque é caro. Mas é muito mais simples eu estourar o cartão de crédito, eu fazer a conta na lojinha da esquina, eu fazer, enfim, eu me endividar de várias coisas que vamos dizer que sejam mais fúteis, menos importantes. Eu acho que seria essa a colocação, né? É mais fácil eu ter outras dívidas, onde dívidas externas, né, com o outro, do que eu olhar para mim e ver que, na verdade, eu estou em dívida comigo mesmo, né? É por isso que a terapia é tão caro para algumas pessoas. Porque esse dinheiro mesmo, né? O dinheiro vivo, ele vai ser gasto com qualquer outra coisa. Ele vai ser gasto. Agora, ir para análise, ir para uma psicoterapia é algo que não é gostoso, é algo que não é simples. Não é porque nós vamos falar do que dói, nós vamos falar do que machuca. Então é doloroso, né? Às vezes a gente sai da análise pisando alto, não sabendo nem aonde tá, pelas questões que a gente encontra, que a gente pensa, que a gente reflete, né? Reflita, no caso. Então, esse é o momento que eu devo buscar uma ajuda profissional. Como que eu posso ajudar alguém da minha família que eu vejo que não está muito bem, que eu vejo que tem estado desanimado, tem estado muito recuado? Como que eu faço para ajudar essa pessoa? Eu indico ela a um profissional, né? Eu incentivo que ela busque. Eu não vou forçar porque a terapia, ou enfim, a análise, ela não funciona desde que a pessoa está sendo forçada a ir lá. Como é algo que é doloroso, então eu preciso querer. E ainda mais, né? Eu vou ter que sustentar esse desejo, porque a todo momento eu penso, será que não tem algo mais prazeroso para eu investir o meu dinheiro sem ser nisso? Né? Um outro ponto, quando a gente entrou na questão dos valores, né, de uma análise, quando a pessoa acaba pensando que a análise é algo mais superficial, elas não param para pensar que tudo na vida está conectado. Não tem como eu ter problema só no meu trabalho e não estar tendo problema nas minhas relações, na minha família, no meu relacionamento amoroso, com amigos. Tá tudo conectado, né? Se algo tá dando errado aqui, o que eu tenho permitido nesse ambiente provavelmente eu permito isso ao longo da minha vida, né? Em todas as demandas, em todas as áreas, eu acabo transmitindo isso, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, de permissão, de algum modo, quando eu permito que o outro me machuque, quando eu permito que o outro me desrespeite, né? São coisas básicas que eu tenho que ter na minha vida. Quando eu permito que o outro
me rebaixe, né? O pior é quando eu faço isso comigo mesmo. Normalmente eu posto uma frase nas redes sociais que nem o teu pior inimigo pode te fazer tanto mal quanto você mesmo, né? O problema é quando nós nos machucamos, é quando nós nos ferimos o tempo todo, sabe? Desacreditando, nos mutilando diariamente, freneticamente, né? É sobre isso que a gente busca uma ajuda para poder entender. Então, se eu tenho alguém próximo a mim, é interessante que eu indique o processo, né? E o ouça, o acolha de alguma maneira. Mas não há muita coisa a ser feita não sendo aquela pessoa, né? Um outro ponto. Quando eu vou encontrar um profissional, né? Qual profissional é adequado para mim? Eu não sei, né? Você vai precisar encontrar. Como qualquer outro profissional que você vai buscar, seja um cabeleireiro, uma manicure, um médico, né? Seja qual for o tipo de profissional, você vai precisar buscar, né? Até que você encontre um que você se identifique. Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, é a mesma coisa. Pode ser que não seja de cara que você vai encontrar alguém que você se identifique, sabe? Isso é fundamental, isso é importante. Alguém com quem eu me sinta à vontade, alguém com quem eu me identifique, para que eu possa me permitir abrir, né? Abrir e revelar algo tão íntimo, algo tão delicado e precioso, né? Que somos nós mesmos. Então, não se incomodem se no primeiro, segundo, no quinto você não tiver se identificado. Não deixe de buscar o profissional porque aquele que você buscou não se encaixou em você, né? Não existe um profissional melhor que o outro. Existe o que você vai se adaptar, e isso é diferente. Né? Então busque um profissional com que você se sinta bem à vontade, para que vocês possam construir um trabalho juntos, né? E sempre pense, eu quero isso? Será que eu realmente quero me conhecer? Será que eu realmente quero me entender quem eu sou? Será que eu dou conta de lidar com a minha verdade, né? Normalmente, quando eu posto a frase que ninguém tem o direito de quebrar a ilusão do outro, dá algum bafafá. Por quê? Por que ninguém tem o direito de quebrar a ilusão do outro? Porque eu não sei o que está por trás daquela ilusão. E o sujeito tem direito de viver a sua ilusão, de viver a sua neurose, né? De viver a sua... Tem o direito. E nós não temos o direito nenhum de quebrar essa ilusão, né? Isso não quer dizer que o sujeito não vai pensar, não vai se questionar sobre algumas coisas, mas eu não sei o que está por trás dessa ilusão, eu não sei o que ela está segurando, sabe? O que pode desencadear naquele momento. Então, principalmente falando de psicanálise, e principalmente da psicanálise que eu atendo nos consultórios, que eu tento propagar, né? Que é uma psicanálise mais acolhedora, mais real, no sentido de ir no tempo de cada um. A gente precisa ir no tempo do paciente, né? É preciso respeitar o seu tempo, a sua dor, o seu caminhar. Cada um tem o seu, né? Eu não posso querer apressar as coisas, porque talvez meu paciente não esteja pronto naquele momento, né? Bom, primeiro, boa noite para quem chegou agora. Fale-me, conta para mim o que você pensa sobre saúde mental, né? O tema principal aqui. Nós estamos falando sobre análise, sobre valores, sobre buscar uma ajuda profissional, né? Eu vou começar agora a ver o que vocês estão interagindo e nós vamos a partir daqui expandindo. A Nelly Machado colocou: nós mulheres parece que só vive com uma mente meio bagunçado. Será que podemos adquirir algo mais grave? Não tem diferença de homem e mulher,
né? No caso, pode ser que você esteja se sentindo com a mente bagunçada, então é importante que busque uma ajuda profissional. Não tem diferença. O que vai diferenciar, é claro, que a gente nunca pode comparar uma história com a outra, mesmo que seja parecida, né? Não dá para eu olhar para uma história e pensar que aquela dor é pequena porque eu não a vivi, né? Não foi eu quem senti ela. Então eu tenho que olhar e respeitar a dor do outro, porque eu não sei o tamanho dela, não tem como eu quantificá-la, porque não foi eu quem senti, não é? Então, não tem mulheres sofrem mais ou homens sofrem. Não, não existe isso. Existe uma dor psíquica, uma dor. Nós já temos uma dor que é existencial, né? Uma dor da vida, de existir. Existir é angustiante, porque eu preciso buscar frequentemente, eu preciso me reinventar frequentemente, eu preciso lidar com a mudança, né? O Wilfred Bion, que é um dos psicanalistas que eu tenho maior empatia, né, na psicanálise, ele vai dizer o seguinte, ele é bem expansivo, ele vai trazer que o mesmo homem, o mesmo sujeito que começa uma frase, não é o mesmo quando ele a termina, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Nós estamos em frequente transformação. Será que eu estou falseando essa transformação? Será que eu estou aprendendo a olhar para ela, a reconhecê-la? Será que eu estou sabendo me ouvir, né? A Elaine Lima colocou: eu acho o atendimento na rede pública fraco, somente em grupo e particular. Ainda tem preços altos demais para quem vive de salário. Elaine, quando eu quero buscar uma ajuda profissional e às vezes o que está sendo oferecido não é do meu agrado, né? Eu posso buscar um profissional, eu posso me abrir para ele e tentar encontrar alguém com que eu possa pagar, né? Mas o que a gente disse, não para você em específico, né? Mas quando eu estava mencionando sobre valores, quanto é que eu quero pagar? Quanto é que eu estou disposto? Né? Aquele sujeito que chega no primeiro valor e já desiste do tratamento, qualquer detalhezinho que fuja do controle ou qualquer coisa que doa um pouquinho mais, não é algo que vai sustentá-lo dentro da análise, né? É interessante que assim, quem realmente não tem condições de pagar uma sessão, né, um tratamento, se vocês buscarem faculdades, universidades que tenha o curso, né, a graduação de psicologia, lá vai existir a clínica escola, que são alunos do último ano do curso de psicologia, né, que eles oferecem esse atendimento, esse tipo de trabalho gratuitamente ou com um valor bem simbólico. Então é uma dica, né? Quem não tem condições nesse momento, busca esse tipo de atendimento, que é bem bacana. A Elaine complementou: eu acho que todos devem fazer terapia sim, como tem que ir ao clínico geral. Exatamente, terapia é para todo mundo, né? A psicanálise em si, ela tá aí para todo sujeito, mas nem todo sujeito tá aí para psicanálise, porque principalmente como é o ponto do que eu me proponho a falar, né, que é o ponto com que eu atuo clinicamente, a psicanálise, ela ou a psicoterapia de uma forma geral, como não é algo simples, né? Como não é algo fácil e gostoso, não é todo sujeito que está disposto a se responsabilizar, né? Eu acabo fugindo. Resistência, né? Nós vamos nomear na psicanálise como uma resistência. E eu não me permito, né? Aí eu posso criticar o profissional, posso criticar um método, posso dizer que não ajuda em nada, que eu só fico falando e não ouço nada, né? Então existem várias resistências que a gente vai encontrar no meio durante o tratamento ou até mesmo no início do tratamento, né? Algumas pessoas que têm resistência muito forte, que não
não estão prontas naquele momento para poder pensar as suas questões, elas vão encontrar qualquer outra desculpa para não ir para análise. Então, assim, é para todo mundo, né? Mas nem todo mundo está disposto a entrar nesse processo. A Angélica colocou: existe uma para se formar uma personalidade, ou a personalidade muda ao longo da vida? É uma construção diária, né? Porque a gente encontra pessoas novas, a gente tem experiências novas, com que momentos onde você tem que amadurecer muito rápido, sabe? Quando você é forçado a ter uma atitude naquele momento que talvez não seria o teu momento ainda. Então, sim, nós temos uma base, né, de quem nós somos, o que nós pensamos, mas essa base, ela vai se transformando ao longo da vida, porque eu vou tendo outras experiências, outras pessoas, com quem vai acrescentando na minha vida. E isso é importante, que eu tenha ao meu redor pessoas que me acrescentem, sabe? Pessoas que me incentivem a ser uma pessoa melhor. Não pessoas que tentam me diminuir, que tentam me ferir, que tentam me regredir de alguma maneira, né? Porque o que a gente precisa entender é que para algumas pessoas, nós estarmos doentes psiquicamente, nós estarmos fragilizados psiquicamente é conveniente. Porque se você faz o que o outro quer, como ele quer, para ele tá ok, né? O que não vai estar ok é para você. É por isso que é bem mais confortável eu ter uma dívida externa no cartão de crédito, na lojinha do lado, do que eu ir para análise e ver que eu estou em dívida comigo, né? Que a minha maior dívida é comigo, com quem eu esteja faltando por vários motivos, né? Aí vai ser na história de cada um. Boa tarde, boa noite, Ana. Interessante a fala dessa busca em outro objeto para suprir a falta da mãe. Sim, quando nós falamos da função materna e da função paterna, quando eu não tenho ela na infância, né? Quando eu não tenho nenhuma pessoa que possa desenvolver essa função, por exemplo, na vida adulta, eu posso buscar isso em um relacionamento. E acaba já sendo pesado, dobrado, porque eu não quero que o meu marido seja só o meu marido, mas eu quero que ele seja o marido e o pai, sabe? Ou eu quero que a minha namorada se torne a minha mãe, já que eu não a tive, então vai ser namorada e mãe. Então, assim, depende. O que acontece é que vão ter falhas no processo, né? São naturais, porque não existe ninguém perfeito, não é? Não existe a mãe perfeita, o pai perfeito, né? Até porque cada um vai oferecer o que teve. Então, seus avós ofereceram para os seus pais o que eles tiveram. Seus pais ofereceram para você o que eles tiveram. E assim vai se reproduzindo ao longo da vida. A não ser que eu pare com essa bola de neve, né? A não ser que eu vou para análise e eu entendo coisas que me feriram, coisas que me machucaram e que eu não quero continuar reproduzindo com os meus filhos, com outras pessoas, nas relações, enfim, coisas desse tipo, né? Então é importante que eu entenda e que eu aprenda a conviver com a falta, né? Ou na análise, o que a gente vai aprender, além da psicanálise, por exemplo, né? Da análise pessoal, te responsabilizar pelo que acontece, né? Fazer com que você assuma o controle da sua vida, que você queira isso, né? Primeiro você precisa querer acima de tudo, mas aprender a conviver com a falta, aprender a conviver com a dor, com o que não se pode mudar, né? Não adianta ficar fantasiando e pensando que eu vou conseguir suprir aquela falta. Por quê? Na psicanálise, nós não vamos lidar com a cura do sujeito. Não existe a cura total dos sintomas, né? Mesmo que lá no início a gente possa encontrar nos textos do Freud, né? Ele dizendo que havia cura total dos sintomas, a gente precisa entender que o Freud é o início de tudo, né? Sigmund Freud.
e ele cria a teoria. Então, assim, tem algumas limitações pela época, por tudo que aconteceu, né? Todos temos, vamos até certo ponto, até que outros autores foram expandindo além dele. Então, hoje, na psicanálise contemporânea, nós vemos que não existe cura total dos sintomas, né? Existe uma pró-cura. Um sujeito que está constantemente querendo se transformar, querendo evoluir, querendo entender, né? Quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu permito, sabe? Coisas nesse sentido. Então, é importante que a gente pare para olhar para si mesmo. A Camila colocou: tenho muitas dúvidas de como a terapia com abordagem analítica funciona em planos de saúde. Poderia falar? Bom, talvez eu fique te devendo essa, porque eu não trabalho com planos de saúde, né? Eu não trabalho, só trabalho com atendimento particular. Penso que se você tem o desejo de transformação, se eu quero ir para análise, eu vou ter que sustentar isso de alguma maneira, né? Então talvez eu precise tirar algum outro critério para que eu possa ir até lá. Né? Quando as pessoas, eu acabei não complementando, né? Quando as pessoas pensam, por exemplo, que é muito caro, ou que eu não tenho dinheiro para aquele momento, ou quando aperta a situação é a primeira coisa que se tiram, né, a terapia, não se pensa que, por exemplo, o meu trabalho poderia ser muito mais produtivo se as minhas questões internas estivessem mais tranquilas, né, se elas estivessem sendo olhadas, analisadas. Então, às vezes eu não consigo me concentrar no trabalho, eu não estou conseguindo ser criativo, eu não estou conseguindo buscar, sustentar um trabalho por conta do meu emocional. Então, como que eu vou tirar uma coisa pensando que ela é uma futilidade, né? Então, assim, engana-se quem pensa que é algo superficial. Não é algo vital, né? Se o seu relacionamento não tá dando certo, tem um porquê. Eu preciso entender. Se na faculdade, se na escola, eu não tô conseguindo me concentrar, não consigo tirar boas notas, não consigo passar em um vestibular, não consigo passar em um concurso, não consigo, enfim, qualquer que seja a necessidade, né? Tem algo emocional aí. O que a gente precisa entender é que o emocional nos move, né? E quando você não olha para isso, quando você não dá importância, não é porque você tá tentando fingir que não tá sentindo, que não tá aí, né? Que não tá sentindo. E isso vai te mover, né? O teu corpo dá um jeito de te mostrar de que você precisa parar e olhar para si. A gente pode ver na psicossomática, né? O que é a psicossomática? Quando as questões da psique, as questões da alma, da personalidade, como vocês queiram nomear, elas emergem para o corpo. Então, por exemplo, se algumas doenças psicossomáticas, dores de cabeça sem explicação, já fez vários exames, não deu nada, mas tem a dor de cabeça, dores de estômagos, problemas intestinais, alergias na pele, algumas, sabe, coisas nesse sentido, onde você faz toda uma bateria de exame e não dá nada. Não dá nada porque é emocional, né? Porque tem deixado de prestar atenção nisso que é fundamental para o sujeito. Então, Camila, dentro do plano de saúde, eu não posso te responder porque eu não trabalho dessa forma. Mas de outra forma, né? É que assim, por mais que eu fale, por mais que eu tente demonstrar o que é uma análise, só é possível saber mesmo vivendo, estando lá, sabendo como funciona. Sabe? Aquela pessoa que critica a terapia, que critica a psicanálise, diz que é bobagem, é alguém que nunca sentiu os benefícios, que nunca sentiu a mudança, né? Que nunca sentiu, que nunca experimentou, né? De certa forma. Então, a Janaína complementou, saúde mental é manter o equilíbrio, exatamente.
A Dalva, ela colocou assim: você acha que tudo que vemos hoje é tudo que vemos o quê, Dalva? Ficou um pouquinho. Ariana, que bom que você está aqui. Fico feliz que você goste. A Raquel colocou: isso quando o fardo está muito pesado, quando precisamos resolver algumas coisas e sentimos não ter saída. Exatamente. Exatamente. É o momento de eu buscar uma ajuda. A Regiane complementou: isso mesmo que pensamos em relação ao valor da terapia, mas depois que comecei, enxergo a importância, não há dinheiro que pague. Pois é, né? Às vezes as pessoas perguntam e tem aquela questão, né? Quanto é que vale a tua saúde mental, né? Quanto vale isso para você? Então, a importância, a prioridade que se dá para esse tratamento, que é importante. A Nelly colocou: ter saúde mental é ter tempo. Tempo para si mesmo, tempo para ir a um psicoterapeuta, realizar o que deseja. O tempo da nossa realidade está sendo utilizado para a busca de uma falsa felicidade. Pois é. A gente precisa entender o seguinte, né? Cada sujeito tem o seu tempo. Então, assim, não vamos ficar criticando também as pessoas que não vão. Se elas não vão, elas não querem ir, né? Em vez de eu ficar apontando também para o outro e pensando assim, ah, você deveria ir? Não, pensa, será que eu não deveria ir, né? Então, vamos olhar mais para si mesmos, né? Isso é importante. E Nelly, sensacional a sua colocação, é isso mesmo. A Dalva, depois ela complementou. A Elaine colocou: minha saúde mental não está boa não. Esqueço muito fácil de tudo e aí fico irritada. Sofro de alguns problemas sim, mas não tomo remédio nenhum. Eu tomava e ficava pior. Enfim, vou tentar buscar terapias e não remédios. Será que dá certo? Dá super certo. Elaine, esse é o caminho. Busca primeiro um profissional, depois você vai ver se vai ter a necessidade ou não de medicamentos. O que não dá é para eu só tomar o medicamento e achar que as coisas vão mudar, né? Não vai mudar muita coisa. Então, assim, para que haja uma mudança, eu preciso pensar, eu preciso falar. Então, eu preciso buscar um profissional, né? Eu preciso buscar um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, né? Como vocês queiram nomear. Mas é importante que eu vá para esse tratamento. A Nelly complementou: porque às vezes ir ao psiquiatra pode deixar a gente com a sensação de desespero. Não vou comentar, né? É importante que eu busque um profissional e que eu olhe para minha vida, que eu pense, né? O que está acontecendo, o que eu permito, o que eu não permito, né? Isso vai de acordo com é dentro de uma análise, pessoal. A Camila colocou: muitas pessoas acham que a análise vai desestruturar, que vai fazer o sujeito surtar, mas a análise é altamente estruturante, capacitante. Estou adorando a conversa, psicóloga. Que bom que você tem gostado, Camila. Não sei se seria estruturar a palavra que eu usaria, sabe? A gente precisa entender que qualidades, já tá tudo dentro de você. Você só precisa aprender a olhar para isso, né? Não é algo que vai ser, por exemplo, não vai ser estruturado como se eu fosse montar algo que tivesse com defeito, né? Eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso aprender a me reconhecer, né? Quais são as minhas qualidades? Tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, né? Se nós somos julgar um peixe por quantas vezes ele sobe em uma árvore, nós vamos sempre achar que ele é um inútil, né? Então a gente precisa entender assim: será que esse trabalho que as coisas não estão se desenvolvendo, será que ele é para você? Será que você realmente gosta de fazer isso, né? Será que essa faculdade que você tá aí, né, lutando para ir até o fim, será que é isso? Será que você quer isso? Né? Então, assim, é aprender a se ouvir, o que eu quero, né? É deixar de ser o que as pessoas querem, sabe? Deixar de fazer, de agir, de viver
como o outro quer, mas fazer como eu quero, como eu sou, né? Ser você já é o suficiente, já. O Daniel colocou: as questões psicossomáticas podem ser associada aos afetos como ponte para amenizar o trauma? A psicossomática é uma forma do teu corpo te dizer, né? Te dar um alerta, olha, tem algo de errado, né? A psicossomática, a partir do momento que você entra em um tratamento psicoterápico, né? Que você passa por esse processo, tende a diminuir, né? Porque eu começo a entender, eu começo a olhar, eu começo a tornar consciente aquelas questões. Na psicanálise, a gente vai falar muito do inconsciente, que é a maior parte do indivíduo, do reprimido, né? São aquelas situações, são aqueles sentimentos do qual eu não dou conta de reconhecer na minha realidade, então eu reprimo, eu abafo, eu tento fingir que isso não aconteceu. Só que fazer isso, né? Na psicanálise nós vamos nomear esse movimento de recalque, de reprimido. Só que mesmo que eu faça isso, eu não consigo impedir que isso não esteja na minha ação, né? Nós vamos ver os atos falhos, nós vamos ver nos sonhos, nós vamos ver nos xixes, né? Aquelas piadinhas, como quem não quer dizer nada e acaba dizendo. Então, mesmo que eu não olhe para aquela situação ou para aquela dor, que eu não a reconheça, ela tá na minha ação, né? Ela tá no meu dia a dia. Então, é importante que eu busque um acompanhamento. A Marineide colocou: quando a gente está vivendo, o que causa turbulência na nossa vida? É melhor largar tudo e ter paz ou tentar amenizar? Depende do que eu tô chamando de turbulência, né? Depende da situação. Então, depende do contexto. Por quê? Será que eu dou conta de estender isso, né? O que é importante para mim? Então, vai depender de você. O analista, ele não vai te dizer o que você tem que fazer, né? Ele vai estar junto com você quando você decidir o que for melhor, o que você quer fazer naquele momento. O William colocou: boa noite, penso que é essencial o autoconhecimento, mas como já foi dito aqui, poucos estão preparados para isso. Prova disso é que se procura terapia quando não tem mais jeito, ou seja, como último recurso. Bom, não é que não tem mais jeito, né? Tudo tem jeito, desde que o sujeito queira. Então, se eu quero, ok, tem um jeito, né? Então, precisa, a gente vai falar que precisa de uma questão de analisabilidade. Eu preciso querer, né? A partir do momento que eu quero e que eu me disponho a isso, aí sim, aí demanda um tempo. Mas não é que não tem mais jeito para algumas coisas. A Elaine falou: por que quem sofre de ansiedade e depressão tem medo da noite? Bom, depende do contexto, né? Depende do que acontece na sua noite. Depende do que te lembra esse... Então, assim, depende do contexto. Será que a gente está falando de uma ansiedade? Será que a gente está falando de uma depressão? Né? Normalmente, no meu consultório, eu não costumo usar com os meus pacientes essa questão do rótulo psiquiátrico, né? Da nomenclatura psiquiátrica. Então, não tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque algumas pessoas acabam utilizando isso como muleta, né? Então eu não consegui algo porque eu sou depressivo, eu não consegui aquele trabalho porque eu estava muito ansioso, porque eu sou ansioso, né? Então assim, não, eu preciso me responsabilizar o que eu quero, né? O que eu quero e o que eu faço para isso. São coisas distintas. Então eu não uso essas nomenclaturas, não estou dizendo que não são importantes, enfim, eu só não utilizo, né? Mas se eu tenho medo de algo, eu preciso entender o contexto do medo, né? Da onde é que ele vem. Então é só dentro de um trabalho de análise. A Sueli colocou: e quando você passa de esposa para virar irmã do companheiro? Aí, porque eu ainda estou nessa relação,
né? E o que é que eu quero disso? Maria, muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando. A Sônia de Maria colocou: e quando a gente se diminui de tudo, diminui em tudo. E quando a gente se diminui em tudo, né? Aí eu preciso buscar uma ajuda profissional. Por que eu tenho desacreditado de mim? Por que eu tenho me deixado tão pequenininha? Né? Porque o que eu preciso entender é que o meu ambiente contribui para isso. Porque se eu estou em um ambiente que é opressor, que é hostil, que desacredita de mim o tempo todo, né? Que fica me criticando, como dentro desse ambiente eu vou conseguir acreditar em mim mesmo, eu vou conseguir, sabe, encaminhar, né, andar, né, se o ambiente me prende. Então é por isso que eu busco uma ajuda profissional, para ali dentro do setting terapêutico, dentro da análise, eu poder pensar essas questões, eu ter um outro tipo de vínculo, né? Quando a gente vai para terapia, a gente vai buscar uma reedição de situações que não foram bem vividas, que não foram bem elaboradas, né? Então aí eu paro para ver, eu estou com um profissional que acredita em mim, que confia em mim, então eu começo a levar isso para minha vida também, aquela relação do analista e do analisando, do terapeuta e do paciente, né? A partir desse vínculo. Muito obrigada, Gi, que bom que você gostou. A Dalva colocou, né, complementando: Jéssica, se tudo o que está acontecendo hoje é doença mental, o que você julga estar acontecendo hoje, né? Porque está acontecendo tanta coisa. O que eu vejo hoje não. A gente poderia, não sei se eu nomearia, né? Eu trouxe a nomeação de saúde mental, mas porque foi uma sugestão do tema, né? Mas é uma questão assim: o que falta hoje em dia, né, ao meu ver, em tudo que eu tenho contato, é o respeito ao próximo, é o amar ao próximo também, sabe? É o respeito a si mesmo. Tem tido uma inversão de valores no sentido assim: perdeu-se o que é o papel da família e o que é o papel da escola. Então, a família, que é quem tem que ensinar o quê? Amar, né? Respeitar, dividir, respeitar a diferença do outro. Isso é coisa que uma família precisa ensinar, né? Os pais precisam ver como eu estou agindo, porque o filho é um sintoma do pai, né? Então, peraí, qual é a minha ação? Como eu tenho agido, né? Se eu tô achando algo ruim no meu filho, muito provavelmente eu esteja fazendo isso, né? Então, se eu estou reclamando que meu filho está mentindo, muito provavelmente eu devo ter mentido para ele, ou mentido para alguém que ele saiba que é mentira. Então, peraí, né? O que está acontecendo? E tem se deixado essas coisas que não é papel da escola para as escolas, né? Então, como assim uma professora, um professor, que diga-se de passagem é muito mal pago, né? Vai cuidar de toda essa demanda de 30, 40 crianças dentro de uma sala de aula? É algo que não dá para acontecer, né? Então, assim, o que se precisa, o que é o papel da escola é a alfabetização do teu filho, né? A alfabetização, incentivar o modo criativo, coisas nesse sentido. Mas não questões básicas que é da família, né? Então, essa inversão traz vários efeitos. Por mais que eu entenda que algumas mães, por exemplo, que não têm os pais por perto, precisa buscar o alimento, precisa sustentar a casa, né? Às vezes vai o pai, vai a mãe, só que é difícil você ver uma criança de menos de 4 anos de idade ser deixada em uma escola às 7 horas da manhã e ser buscada depois às 7 horas da noite. Que tempo que se passa com essa criança? Que tempo que essa família tem com essa criança? Né? Então, assim, a gente precisa entender que trazer uma criança ao mundo é uma responsabilidade gigantesca. Será que eu tenho pensado nisso?
né? Será que eu tenho me preparado para isso? Será que eu estou disposto a cumprir com essa função? Então, são vários pormenores, mas o principal é respeito e amor. Eu preciso entender que o meu respeito termina quando o teu começa, né? O Arnaildo Costa, me desculpa se eu soletrei errado, ele disse como você vê a eficácia entre psicanálise e TCC. Bom, eu não estudo TCC, então eu não posso falar nada sobre isso. Sobre a psicanálise, você só vai saber da eficácia, eu sinto ela na minha experiência, né? Dentro do setting terapêutico, na minha experiência particular, dentro da minha análise pessoal e na que eu conduzo também com os pacientes. Então, assim, você só vai entender estando dentro de uma análise. Agora, a diferença se uma é mais eficaz que a outra, isso não existe. Existe o que vai te fazer mais sentido, né? O que você acredita. A Helena de Almeida colocou. Estou me sentindo uma tristeza, não é todos os dias. O que faço? Busca uma ajuda profissional, né? Dentro do tratamento que é oferecido, dentro da ajuda, você vai poder entender da onde vem essa tristeza, por que ela acontece, né? Então, assim, o primeiro passo é buscar uma ajuda profissional. Terezinha, muito obrigada, que bom que você gosta. A Jane colocou, saúde mental é fundamental, para mim está em primeiro lugar, mas às vezes é difícil a pessoa ter um bom profissional por causa da situação financeira. Às vezes, por mais que queremos, está difícil, mas chego lá. Exatamente, não desista, né? É importante que te faça bem, se estiver te fazendo bem, não existe profissional bom, né? Ou não. Se tá te fazendo bem, tá ok. Elaine, que bom, muito obrigada. Ibiane Ramos colocou: eu cuido muito dos outros e esqueço de cuidar de mim. Na psicanálise, vocês enxergam com algum tipo de transtorno? Nada vai ser transtorno em psicanálise, né? A gente vai poder entender. Porque assim, a psicanálise vai ver o indivíduo estruturalmente, né? Então, são estruturas. Estrutura neurótica, psicótica e perversa. Então, assim, não tem transtornos em psicanálise. O que eu preciso entender é o seguinte: quando eu fico cuidando muito da dor do outro, resolvendo os problemas do outro, né? Tentando ajudar muito o outro, tem um ganho secundário. Por quê? Porque eu não preciso pensar em mim. Eu não preciso olhar para minha dor, para o que está doendo, né? Então, nesse sentido, tem um ganho secundário. Então, é importantíssimo que eu olhe para minha dor, para as minhas questões e que eu procure resolvê-las, que eu procure entendê-las, né? Por que eu tô sentindo? O que tem me impedido, né, de alcançar o meu sonho, de realizar algo? Andréia Camargo colocou: existem, de alguma forma, habilidades psicossomáticas? Como assim habilidade? Né? O que ficou um pouquinho vago para mim. Se você puder explicar um pouquinho mais. Habilidade no sentido de eu ter mais disposição para isso? Será que é isso? A Soraya Duarte colocou: como você vê a eficaz... Ah, tá, isso aqui eu já... Entre psicanálise e terapia existencial. Não tem como eu comparar a psicanálise com outras teorias da psicologia, da própria psicologia, né? Porque eu não estudo, então eu não tenho propriedade para falar sobre isso, né? Eu estudo psicanálise e é só a partir disso que eu posso dizer, que eu posso me colocar, né? A Fabiana Guimarães colocou: boa noite, como lidar com pessoas que te rejeitam, fala mal de você no trabalho, né? Primeira coisa, eu preciso buscar uma ajuda profissional, entender por que eu me importo tanto com o que as pessoas vão dizer. Porque as pessoas vão dizer, né? É muito mais fácil alguém apontar e criticar do que você receber um elogio.
Agora, o quanto eu dou de importância para isso, o porquê que isso tem doído tanto em mim, né? Porque o que o outro pensa fica com o outro, né? Então, assim, é preciso buscar uma ajuda profissional para poder entender por quê, né? Por que isso me incomoda tanto? Porque eu permito que falam assim comigo, né? Porque eu não permito que me desrespeitem. Fernando Matos colocou: Jéssica, o que você acha sobre o que aconteceu em São Paulo, onde falaram de nudez é arte? Acho que envolve e afeta totalmente o lado emocional de uma criança e achar que aquilo é normal. Isso é ridículo para mim. Para mim, a arte não é isso, então não sei, discordo. Não tem, não tem nem o que dizer, né? É ridículo. Não vejo arte dessa maneira. A Terezinha colocou: é mais indicado aceitar o toque de outra pessoa ou forçar a pessoa a desapegar do toque? Bom, é indicado eu buscar uma ajuda primeiro, né? Eu preciso olhar para as minhas questões. Agora, o toque normalmente incomoda mais as pessoas que estão ao redor do que a própria pessoa. Então, não tem como eu forçar, né? Você pode levar quando o sujeito ele é forçado a ir para terapia, ela não se desenvolve, ela não desenrola, né? Então, por isso que forçado nada funciona. Então, o sujeito precisa querer. Se ele tiver o toque, ele querer ir para esse processo terapêutico, tá ok. Agora, forçado, ele pode ir por anos na terapia que nunca vai se desenrolar, né? Nunca vai sair do lugar. Helena, que bom então que você esteve aqui. Na Tércia colocou: pelo que entendi, Bion fala que todos possuem a estrutura psicótica. Quais fatores determinam se a pessoa vai desenvolver ou não? Não é desenvolver ou não, já tá aí, né? Então, assim, o Bion, ele vai dizer que, por exemplo, o Freud, o Freud, ele traz as estruturas. A estrutura neurótica, dentro dela a gente vai encontrar histeria de conversão e neurose obsessiva. Nós temos depois a estrutura psicótica e a estrutura perversa. O Freud acreditava que cada sujeito tinha uma estrutura e que com análise era possível alterar as estruturas, né? Agora já Só um minutinho. Agora já o Bion, como ele é um dos autores mais expansivos, né, da psicanálise, do qual eu vejo, ele vai dizer que o sujeito possui todas as estruturas, né? Então, o que vai determinar ou não qual estrutura vai comandar, né? Qual vai ser maior, vamos dizer assim, é o ambiente. Se o meu ambiente for mais favorável para minha estrutura psicótica ser alimentada, então é essa estrutura com que vai me comandar mais do que as outras. Mas todas estão aí, né? Como se eu alimentasse mais uma do que outra. Então depende da história do sujeito, do ambiente que ele está inserido, né? Depende de um contexto para poder entender qual a estrutura que vai comandar o sujeito. Mas por quê? Por que a gente está entendendo da estrutura psicótica? Por exemplo, se nós entrarmos É que para eu poder explicar, eu preciso entrar um pouquinho em teoria, né? Se nós pensarmos na teoria de Melanie Klein, que é dentro da psicanálise que eu sigo, é o segundo nome mais forte. Ela vai trazer as teorias das posições. Então, ela vai trazer a posição esquizoparanoide, né, que é fragmentado, e a posição depressiva. Se nós pensarmos que nós vivemos nas duas posições durante a vida, ou seja, eu fico sempre tentando ver o que é bom e o que é ruim para mim. Então eu fico sempre às vezes achando culpados, né? Ah, isso deu errado porque fulana não me ajudou, né? Sabe coisa nesse sentido, né? Eu fragmento o meu dia a dia, eu fico sempre vendo o que é bom e o que é ruim pra mim. Se a gente for pensar, isso é psicose, né? É uma fragmentação, é uma divisão. Então, sim, nós temos a parte psicótica. Agora, como assim a gente vai ter a parte perversa, né? Como assim eu tenho a parte perversa?
Por que, quando acontece um acidente, as pessoas vão brecando o carro para poder olhar o que está acontecendo? Por que às vezes eu gosto do vilão da novela? Por que às vezes a população olha para uma pessoa, culpa, né? Joga que aquela pessoa é culpada, e aí eu posso fazer um linchamento com aquela pessoa, porque ela é culpada daquilo. Então, ali naquele momento, tudo pode. Isso é uma parte perversa que eu estou alimentando, não é? Então, assim, a pessoa que não tem a estrutura perversa maior do que as outras, ela vai se satisfazer de outra forma. Então, às vezes, eu posso sonhar que eu estou matando alguém. Uma necessidade da minha estrutura perversa que está sendo alimentada, né? Por que que algumas pessoas, quando estão no poder, um chefe, né? Por exemplo, ele precisa, ele tem prazer prazer em machucar o outro, né? Em dizer para o outro que ele é subordinado, em dizer que ele tem o comando. Sabe aquele chefe? Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer? É uma forma dele satisfazer a parte perversa dele, né? Então, assim, todos temos a parte perversa, todos temos um pouquinho de histeria de conversão, um pouquinho de neurose obsessiva. Então, assim, é por isso que a gente não nomeia, né, com as nomenclaturas psiquiátricas. Mas a gente só vê a forma com que o indivíduo lida. Eu vou ver como você se relaciona, como as suas relações acontecem, né, a partir daí. A Terezinha colocou, eu digo forçar e deixar de ter toque, tipo não permitir que ele volte na porta da geladeira várias vezes para confirmar se está fechada. Então, assim, você só iria conseguir isso se você ficar 24 horas com essa pessoa. Porque ele vai dar um jeito, né? O que precisa entender é que para ele é uma necessidade, né? Então não tem como eu impedir que isso aconteça. Isso foge das nossas mãos, né? A pessoa precisa buscar uma ajuda profissional. Giliane, que bom que você gostou. Boa noite, Giovana. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, né? A gente já deu um tempinho. Já estamos aqui há 1 hora já, né? Então, assim, muito obrigada por todo mundo que pôde contribuir, que comentou, né? Isso realmente é importante, é o importante da live. Caso vocês tenham gostado, vocês possam me encontrar nas redes sociais como @jessicakm.psico. Vocês me encontram no Instagram, no YouTube e também aqui no Facebook. Quando eu compartilhar essa live, vocês vão encontrar a descrição da minha página. E aí lá vocês encontram as informações. Olha, surgiu mais um questionamento. Vou finalizar aqui então. Fernando Matos colocou, Jéssica, outra pergunta. O que você acha sobre a quebra do paradigma operacional em uma empresa onde existem muitos funcionários? Você entende que hoje as pessoas foram adestradas e o mercado segue um caminho ruim? Uau, né? Muito bem estruturada a sua pergunta, porém assim, Fernando, eu vou ficar um pouco te devendo essa, porque eu não trabalho com a parte organizacional. Então, eu realmente não tenho propriedades para falar sobre isso, né? Até eu tenho uma dificuldade bem grande em dizer sobre isso. Por quê? Para mim, só um minutinho. Para mim, eu penso que uma empresa ela funcionaria muito mais se eu não tivesse. Quanto mais próximo eu me colocar do meu funcionário, melhor, sabe? Quanto mais eu entender que é um sujeito ali, que não é uma máquina, né? O que a gente precisa entender é que hoje em dia, por exemplo, o que comanda um mundo é o setor financeiro, né? É a indústria, né? De certa forma. Então, para a indústria, se você estiver deprimido, se você estiver triste, se você estiver infeliz, você não é tão produtivo. Então, existe uma massa, né? Uma sociedade que te cobre que hoje você não pode ficar triste, que você não pode ter dias ruins, porque isso já é patológico, isso já é doença, e aí te entope de medicação. Então, assim, não, nem toda tristeza é depressão, nem toda mania é um toque, sabe? Então, assim, é olhar as coisas além disso, né? Então, assim,
não tem como eu te falar em questão de empresa, porque eu não estudo e também não trabalho, e enfim, fica meio complicado. Muito obrigada, Terezinha. Isso, assiste depois, Giovana. A Terezinha colocou: eu gostaria de ler um livro para iniciantes para parapsicologia. Não acredito em parapsicologia. Então, aproveitando o pessoal que tá aqui, logo vocês vão acompanhar aqui na página, em parceria com a Mais Psicólogos, nós estamos montando um grupo de estudos, né? Então, quem tiver interesse, depois vocês podem entrar em contato aqui pela página. Acredito que até o fim da semana vocês já vão ver o layoutzinho já do grupo. Vai ser uma introdução ao pensamento psicanalítico, vai ser aos sábados, né? E aí, mais informações, logo vocês vão entrar em contato com isso. Então, vai ter a questão do curso, né? Pra gente poder pensar mais sobre psicanálise, entender como funciona. É uma introdução mesmo ao pensamento, vai ser bem bacana. E eu vou estar coordenando, né, esse grupo de estudos. Mas logo vocês vão ter mais informações sobre isso. Só para trazer já de antemão para vocês um pouquinho sobre. Ok? Então, muito obrigada, pessoal, por quem esteve aqui, por quem movimentou, por quem só ouviu também, tá ótimo, né? E eu espero vocês em uma próxima, ok? E eu espero vocês me acompanhando também. Ah, ok, Terezinha, psicanálise. Qualquer coisa, qualquer livro que você lê sobre psicanálise é muito bacana. Eu tenho um livro que eu sou coautora que chama Psicanálise do Acolhimento, né? Onde eu tenho um capítulo publicado, bem bacana também. Quem tiver interesse, só entrar em contato. Enfim, uma boa noite para vocês, uma boa semana e procurem uma ajuda profissional, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!